Bem-vindo ao canal Locra. Eu sou Bianca Ferreira, e você está prestes a ouvir Ash Hollow, onde uma família está em guerra contra o mundo e contra si mesma. O ano é 1923. Montana ainda era terra de promessas e de fantasmas. Enquanto o país cambaleia entre a lei seca e as sombras da Grande Depressão, em uma cidade esquecida no interior do estado, uma família luta com tudo o que tem para proteger o que é seu. Suas terras. Seu nome. Seu legado. Clara Winterbourne e Oliver Blackthorne são arrastados para um jogo de poder, desejo e vingança, onde o amor é só mais uma forma de perder. Essa não é uma história de mocinhos. É uma história de sobrevivência. E todo mundo paga um preço. Mais cedo ou mais tarde. Tudo começa agora. Aperte o play. E lembre-se, em Ash Hollow, o passado nunca fica enterrado por muito tempo. Capítulo 2, Dores. Quando Oliver deixou o bar, Clara não se moveu. Ela apenas ficou ali, parada, como se o tempo tivesse decidido deixá-la de lado. O bar retomava aos poucos seu ruído comum, copos tilintando, risos disfarçados, gente fingindo que nada aconteceu. Mas o mundo, para ela, ainda estava suspenso naquele instante em que ele a olhou pela última vez antes de cruzar a porta. Como se tivesse deixado algo com ela ou levado. Talvez os dois. O corpo de Clara ainda vibrava com o resquício do perigo. Seus dedos estavam trêmulos, mas não era medo, era adrenalina sem destino, uma tensão acumulada entre pele e osso. O sangue dos homens ainda brilhava no chão como uma lembrança recente demais para ser ignorada. E mesmo assim, ninguém dizia nada. Ninguém ousava. Era como se todos, ali dentro, tivessem aprendido a sobreviver pelo silêncio. Mas ela não havia nascido para o silêncio. Demorou mais do que gostaria para se mexer. Quando o fez, sentiu as pernas pesadas, como se a noite tivesse deixado peso nas articulações. O vestido grudava na pele suada, e seus sapatos ecoavam demais no chão. Atravessou o bar sem olhar para trás. Sabia que havia olhos sobre ela. Sempre havia. Mas hoje, ela não se importava. Do lado de fora, o frio da noite a recebeu como um tapa morno. A rua estava quase vazia, o céu encoberto, sem estrelas. Um cachorro uivava distante, e o mundo parecia respirar mais devagar. Mas não ela. Dentro dela, o peito ainda ardia, não pelo que viu, mas pelo que sentiu. Por aquilo que Oliver acendeu sem tocar. Pela brutalidade que não a assustou. Pela calma depois da fúria. A pensão estava a 3 quadras dali, mas o caminho pareceu longo demais. Cada passo era um gesto de recuo, uma tentativa de retorno a si mesma. E a cada esquina, uma lembrança insistia em vir. O jeito que ele a olhou. O timbre rouco. A forma como ele disse você devia ter corrido com aquele sorriso que parecia carregar guerras e segredos. A pensão onde Clara se hospedava era modesta, mas quente, uma rareza. O corredor estreito rangeu sob seus pés. No quarto, enfim, trancou a porta com mais força do que o necessário. Jogou as chaves sobre a mesa. Largou o casaco na cadeira e retirou os brincos como se arrancasse o peso de uma outra mulher, uma que ela havia sido horas antes dele. Deixou os sapatos no chão como se quisesse abandonar ali, também, a vulnerabilidade. Mas o corpo não obedecia. Ela andava em círculos. Não acendeu a luz. Apenas abriu a janela. A noite lá fora era pesada. Sem brisa. Sem música. Apenas aquele escuro denso que parece carregar perguntas demais. Encostou a testa no vidro. A frieza do contato a fez fechar os olhos. Você devia ter corrido. Ela não corre. Nunca correu. Mas parte dela queria. Queria fugir dele. Daquilo. De tudo que era familiar demais na dor que ele carregava. Sentou-se na beira da cama, com os cotovelos nos joelhos e as mãos no rosto. Respirou fundo, 1, 2 vezes. Como se pudesse expulsá-lo dos pulmões. Mas ele estava ali. Nos dedos que haviam roçado o dela sem querer. No cheiro que ainda sentia, mesmo que o vento já o tivesse levado. Na lembrança do som seco do soco, não por violência, mas por justiça. E na forma como ele não se vangloriou. Apenas foi embora. Como se estivesse acostumado a ser o monstro e o herói ao mesmo tempo. Clara levantou, foi até a penteadeira e encarou o próprio reflexo. Os olhos azuis estavam vermelhos, mas não por chorar. Estavam vivos demais. Ela estava viva demais. E era isso que doía. Há muito não se sentia assim, elétrica, presente, inteira. Como se aquele estranho tivesse arrancado todas as camadas de autoproteção com o olhar. Sem permissão. Sem cuidado. Ela pegou o livro na cabeceira, um romance que já tinha lido 3 vezes, e tentou abrir onde havia parado.
Não conseguiu. As palavras se embaralhavam. Oliver surgia entre as linhas e entre as margens. Em cada diálogo, em cada descrição de perigo. Como fumaça que escapa por frestas. Ele provavelmente já esqueceu que eu existo. Disse em voz alta, tentando rir. Não conseguiu. Fechou o livro com força. O estalo da capa ressoou no quarto escuro como um fim. Ela se deitou, mas não dormiu. Ficou ali, de olhos abertos, com a respiração presa entre as costelas e o nome dele pairando no teto, como um segredo que só a noite conhecia. Ela queria não pensar. Queria não sentir. Queria que aquela noite tivesse sido só uma interrupção, não um chamado. Mas o corpo sabia. A alma sabia. A brasa havia se acendido. E mesmo que o vento levasse tudo, ela já estava queimando por dentro. Clara sabia identificar um homem perigoso. Já havia conhecido alguns. Homens que usavam a dor como desculpa. Homens que confundiam desejo com domínio. Mas Oliver parecia ser outro tipo de perigo. O tipo que não tenta te prender, apenas te atrai com uma força tão antiga quanto a necessidade de respirar. O tipo que, sem tocar, já havia cruzado todas as fronteiras do que ela jurara não deixar entrar. Estou aqui para recomeçar, ela pensou, encostando a cabeça no encosto da poltrona. As mãos ainda pressionavam o livro fechado, como se ele pudesse contê-la. Para construir algo novo. Não há espaço para homens como ele. Mas a imagem dele não desaparecia. Havia algo entre eles que não poderia ser desfeito. Nem pela lógica, nem pela distância, nem pela decisão consciente de resistir. Era uma brasa. E mesmo de olhos fechados, ela via o fogo começar. A noite em Ash Hollow estava tão quieta que doía. Um silêncio tão profundo que parecia ter sido costurado à mão pelas sombras, feito para conter a dor dentro das casas, dos corpos, dos ossos. Lá fora, a vastidão do rancho Blackthorn se estendia como uma memória cansada, coberta por véus finos de neblina e pela ausência que ainda não havia aprendido a caber. Nenhuma lamparina acesa nas janelas, nenhum som vindo da casa principal. Apenas o ranger dos galhos nas árvores e o farfalhar distante do feno sendo movido pelo vento frio. No estábulo, no entanto, havia luz. Uma só. Branda, amarelada, como uma respiração contida no escuro. Oliver estava lá dentro, entre cavalos e poeira antiga, inclinado sobre o baio que fora de James. Escovava o animal com a precisão silenciosa de quem tenta se convencer de que ainda há algo no mundo que possa ser consertado com as próprias mãos. Os movimentos eram firmes, cadenciados, mas não havia pressa. Nem objetivo claro. Era mais um ritual do que uma tarefa. Uma tentativa falha de impedir o tempo de seguir adiante. O cavalo não se movia. Como se soubesse. Como se compartilhasse a perda. Os olhos do animal estavam baixos. E cada vez que Oliver passava a escova pelos pelos úmidos da garupa, algo dentro dele doía. O som rítmico, escova, respiração, escova, tornava-se quase uma prece muda. Uma liturgia particular que só fazia sentido para os que já haviam enterrado mais do que podiam carregar. Ele não chorava. Ainda não. Mas havia algo nos ombros dele que denunciava o colapso iminente. Uma tensão que começava no maxilar e terminava nos dedos, como se estivesse sustentando o próprio corpo só pelo ódio que sentia por si mesmo. E então, ela entrou. Esther não precisou anunciar-se. Ele sentiu a presença dela do mesmo modo que sempre sentirá, não com os olhos, mas com a pele. Era como se o ar se tornasse mais denso sempre que ela se aproximava, carregado por um tipo específico de energia. A mistura impossível entre compaixão e controle. Entre ferocidade e amor. Os passos dela não eram ruidosos, mas também não eram leves. Eram decididos, mesmo agora, mesmo com a dor cravada no peito. A mãe que entrou no estábulo não era uma mulher quebrada. Era uma mulher em pé, mesmo com o mundo desabando ao redor, como sempre fora. Como sempre precisava ser. Oliver não disse nada. Nem ela. Apenas o som da respiração dos cavalos. O som da escova no cavalo. E o velho cheiro de feno e suor que parecia gritar que ele estava, enfim, de volta. Eu achei que você tivesse morrido. Disse ela, na entrada. A voz era firme, mas com rachaduras finas, rachaduras que ele reconhecia porque vinham da mesma parte onde as dele moravam. Quase. Respondeu, seco. Continuou escovando. Apenas mais uma vez. Depois outra. Até que o silêncio entre eles se tornasse constrangedor demais para ignorar. Ela o olhou por inteiro, como se estivesse medindo a extensão do estrago. Você escreveu, depois sumiu. Depois escreveu de novo. Depois sumiu outra vez. Ela se aproximou, devagar, como se não soubesse ainda se o abraçaria ou o esbofetearia.
Ele teria ficado feliz de ver você aqui, Oliver. Ele não respondeu de imediato. O silêncio esticou-se entre eles como uma cerca prestes a se romper. Quando finalmente parou, ele largou a escova sobre o dorso do cavalo e suspirou, não como quem solta o ar, mas como quem desiste da tentativa de resistir. Feliz, a palavra saiu como uma ironia, quase um insulto. Teria sido melhor se ele tivesse visto isso em vida. Agora não passa de teatro póstumo. Esther cruzou os braços, mas o gesto não era de defesa. Era de contenção. Como se algo dentro dela estivesse prestes a vazar, e ela precisasse manter tudo dentro até saber o que fazer com aquilo. Talvez sim, talvez não. Mas a vida não espera por timing perfeito. Nunca esperou. E você sabe disso. Ele se virou. Devagar. Como se cada movimento fosse uma ferida abrindo. Ele te mandou dizer isso? Oliver perguntou, a voz impregnada de mágoa antiga, não daquela noite, mas da infância. Esther ergueu o queixo, um brilho cortante nos olhos, igual ao dele. Ele não manda em mim, Oliver. E você sabe disso. Seu pai, bem, ele lida com a dor do único jeito que sabe. Ignorando. Fingindo que disciplina é substituto para amor. O silêncio caiu de novo, e dessa vez foi mais denso. Mais cruel. Oliver fechou os olhos, apertou o maxilar, e por um momento pareceu menor do que era. Como um menino velho demais para ter esperança. Eu nunca devia ter ido embora, mãe. Ela não respondeu, porque sabia que ele precisava continuar. Eu deixei vocês. Ele. Você. Evelyn. James. Eu achei que se eu me afastasse, eu deixaria de ser o que ele via quando me olhava. Um erro. Um corpo fraco. Um filho que não servia para herdar o que ele achava sagrado. E você achou que a guerra te consertaria? Ele riu. Um riso seco, quase tosco. Eu achei que me destruir do outro lado do mundo seria mais fácil do que viver com a sensação de que nunca fui suficiente. Esther respirou fundo. Ela estava ferida. Por dentro, havia cacos espalhados em regiões da alma que já haviam sangrado antes. Mas, mesmo assim, ela não demonstrou fraqueza. Apenas a verdade crua, maternal, feroz. E agora? Acha que se castigar de novo muda alguma coisa? Não. Ele esfregou os olhos com as costas da mão. O as pelo menos dói. E sentir dor é melhor do que sentir nada. Ela deu um passo à frente. Um só. Mas foi o suficiente para que o ar entre os dois mudasse. Você está aqui, Oliver. A voz dela era calma, mas não branda. Está aqui. Isso tem que significar algo. Significa que eu perdi meu irmão. A voz dele falhou. Eu devia ter voltado antes. Ela se aproximou mais um passo. Agora estavam próximos o suficiente para que o cheiro de lavanda que ela usava pudesse chegar até ele. Você perdeu muita coisa, eu sei. Mas não foi só você. Esther respirou fundo. Não havia lágrimas, mas havia um cansaço ancestral em seus ombros. Eu perdi um filho. O impacto daquelas palavras era maior do que qualquer grito. Oliver ergueu os olhos devagar, e encontrou os dela. Pela primeira vez em anos, ele a viu de verdade. Não como a mulher indestrutível, não como a mãe que jamais cedia, mas como alguém devastada. Como alguém que ainda estava de pé por puro amor. Você nunca deixou a gente ajudar, disse ele, a voz mais baixa, embargada. Sempre controlando tudo, sempre protegendo, mesmo quando isso nos matava. Esther vacilou. Pela primeira vez, seus ombros cederam. Eu achava que estava fazendo certo. Que poupá-los da verdade era uma forma de amor. Foi medo, mãe. Ela não negou. Apenas assentiu com os olhos. E então, com mãos que há muito não sabiam consolar, ela o tocou. Um gesto simples. Um toque no ombro. Você ainda tem aquele chale azul? Ela arqueou uma sobrancelha. Surpresa. Aquele que você dizia que cheirava a céu? Aquele mesmo. Tenho sim. Que bom. Murmurou ele, baixinho. Ainda me lembro do cheiro. Nos dias difíceis, era o que me fazia dormir. E então, pela primeira vez em anos, Oliver encostou a cabeça no ombro dela. O rosto afundou no peito dela como quando era pequeno, como quando caía de um cavalo e fingia que não doía. Mas agora doía. Agora, tudo doía. E ele chorou. Não como homem. Como filho. Ela o segurou firme. E disse, entre lágrimas que finalmente se permitiram nascer. Só não parta de novo, meu querido Oli. Disse ela, o abraçando sem pressa, sem cerimônia. O estábulo continuava ali, imóvel. Mas o mundo, dentro deles, começava a se mover. A fazenda dos Argrove não era apenas um lugar.
Era um sussurro antigo escondido entre as colinas douradas do Vale Galátin, onde a terra parecia respirar sob o peso dos séculos e a poeira carregava a memória dos que vieram antes. A leste, as planícies onduladas se estendiam como um oceano silente de capim alto, e a oeste, a apenas 30 milhas, começavam os domínios dos Blacktor, aquele clã rude e ancestral, moldado a pólvora e suor. Mas a Shoor não nasceu do esforço. Ela foi esculpida, lapidada, arquitetada com mãos frias e olhos astutos. Um império não de barro e sangue, mas de veludo e veneno. Ali, cada pedra carregava um sobrenome, cada janela refletia um passado aristocrático, e cada portão de ferro forjado era um lembrete de que nem todo poder se conquista, alguns são herdados como maldições douradas. Nos limites da propriedade, os portões erguiam-se como sentinelas de um tempo esquecido, carregando no centro um brasão simples e deliberadamente ameaçador, um corvo em pleno voo sobre um campo em chamas. Não era alegoria, mas aviso. Diziam os velhos da região que aquele símbolo havia sido escolhido em um sonho premonitório, por uma matriarca enlouquecida pelo luto. O corvo não anunciava apenas a morte. Ele prometia retorno. Prometia reinado. Prometia que os Argrove jamais seriam poeira. A Shoor era mais que um solo fértil. Era território sagrado ou amaldiçoado, dependendo de quem contava a história. 15.000 acres de colinas suspirantes, pradarias sussurrantes e rios que pareciam carregar o próprio peso da linhagem. No coração da terra, como se estivesse protegida por muralhas invisíveis, florescia o Aras Haven, onde cavalos de linhagem real pastavam sob a supervisão de olhos atentos e mãos discretas. Tinham sido trazidos da Inglaterra com mais cerimônia do que muitos reis, em navios preparados para tempestades e traições. Eram alimentados com aveia dourada, treinados para o espetáculo e a guerra, e tratados com a reverência de deuses antigos. Cada animal era uma extensão da própria matriarca, belo, feroz, impiedoso. A casa principal, repousando sobre uma elevação suave que dominava a paisagem, mais parecia um castelo desencaixado do tempo. Colunas coríntias sustentavam varandas largas. As paredes, de pedra cinza importada, resistiam ao tempo com a teimosia dos ancestrais que nunca aceitaram morrer. Vitrais retratavam cenas de caça e coroações. Tapeçarias grossas abafavam os sons e os segredos. Não havia ali espaço para improviso ou humildade. Cada detalhe, da madeira entalhada nos corrimões à prata polida nos talheres, gritava domínio. E se os Blacktor carregavam a glória da poeira e da honra, os Argrove preferiam o brilho cortante da sofisticação. Enquanto uns pregavam legado, os outros impunham permanência. E no centro de tudo, como se fosse tanto origem quanto destino, havia ela, Beatrice Argrove. Beatrice não era filha da América. Era fruto de um mundo em colapso, de uma nobreza britânica que afundava entre escândalos, sussurros e suicídios silenciosos. Descendente direta de um lorde traidor, banido da corte após um romance maldito e um investimento desastroso, Beatrice atravessou o Atlântico não como exilada, mas como tempestade disfarçada de dama. Trazia no pescoço um colar de pérolas herdadas, nos olhos um brilho que jamais implorava, e no coração uma coleção de lâminas finas e afiadas. Seu pai, um banqueiro americano cuja morte foi tão humilhante quanto sua vida, deixou-lhe dívidas e um sobrenome manchado. Sua mãe, uma inglesa orgulhosa demais para chorar, ensinou-lhe que os títulos se perdiam, mas o instinto nobre jamais desaparecia, ele apenas se disfarçava até ser útil novamente. E Beatrice aprendeu, não com doçura, mas com precisão. Construiu a Shoor com charme, sim, mas também com manipulação cirúrgica e uma crueldade polida que fazia os homens se curvarem antes de entenderem que já estavam envenenados. Cada acre comprado com palavras sussurradas em salões abafados, cada inimigo calado com favores e ameaças. Ela não trabalhava. Ela jogava xadrez com vidas. E se Jacob Blacktor representava o suor na palma da mão, Beatrice era o perfume raro escondendo o fedor da guerra. Se ele era a promessa do campo, ela era o epitáfio entalhado em mármore. Os dois se cruzaram quando o mundo ainda parecia oferecer respiro, quando o futuro não pesava tanto. E por um breve instante, perigosamente breve, foram amantes. Não daqueles que se entregam, mas daqueles que se testam. Dormiram juntos, sim, mas também duelaram. E perderam. Porque Beatrice nunca soube amar sem destruir, e Jacob não soube ceder sem fugir. Ele escolheu a retidão. Ela, o trono. Hoje, são opostos imaculadamente perfeitos. Ele, o patriarca de raízes, que acredita que tudo se conquista com coragem. Ela, a rainha sem coroa, que aprendeu que o mundo pertence a quem o toma. Entre eles, não restava afeto, restava dívida.
E essa, Beatrice nunca perdoava. Nos corredores silenciosos de Ashore, Beatrice era mais que presença. Era lenda. As mulheres a temiam como se fosse uma maldição hereditária. Os homens, mesmo os mais poderosos, lhe davam passagem como se ela carregasse dinamite na boca. E talvez carregasse. Sorria como se abençoasse, mas falava como quem enterrava. E ninguém sabia ao certo quantos corpos, figurativos ou reais, ela deixou pelo caminho. Mas havia um ponto fraco. Uma falha na armadura. Um nome, Vitória. Sua filha nasceu num parto que quase levou a todos. Um nascimento entre gritos e trovões, sangue e morte, como se o mundo estivesse tentando impedir aquela criança de existir. Talvez por isso fosse tão bela. E tão perigosa. Seus olhos verdes eram uma lembrança constante do pai que Beatrice perdeu cedo demais, ou escolheu esquecer. E por mais que tentasse, nunca conseguiu domar o olhar da filha. Por isso, o odiava. Vitória cresceu como se estivesse num castelo de gelo. Vestida com seda e silêncios, cercada de servos que jamais a tocavam e joias que mais pareciam algemas. Era treinada com rigor, instruída com frieza e moldada como se fosse uma escultura prestes a ser exposta. Mas dentro dela, havia algo que Beatrice nunca conseguiu sufocar, a centelha. Aquela centelha absurda, inquieta e perigosamente humana de acreditar que poderia ser livre. Uma rebeldia silenciosa, mas constante. Como uma flor que insiste em nascer entre o mármore. Ashore vivia sob o compasso da matriarca. Os cavalos, os empregados, os corredores, até o vento, tudo se dobrava à sua vontade. Mas Vitória não. Era primavera num campo de neve eterna. Um desafio delicado. E Beatrice sabia, cedo ou tarde, a menina escolheria entre fugir ou quebrar. Ou talvez, o pior de todos os destinos, escolheria lutar. E nesse dia, os corvos voariam outra vez. A noite parecia não acabar nunca em Ashore, como se a própria escuridão se recusasse a partir sem antes testemunhar o que estava prestes a acontecer. No salão principal, a única luz vinha da lareira, cujas chamas dançavam com uma lentidão quase ritual. O fogo não aquecia, ele observava. O silêncio ali dentro era tão absoluto que se podia ouvir o sussurro dos carvões se desfazendo em cinzas e o tilintar hipnótico do cristal fino tocando o anel de ouro nos dedos de Beatrice Hargrove. Ela girava a taça como quem medita, cada movimento calculado, cada suspiro medido. O robe de veludo escarlate deslizava sobre sua pele como um amante submisso, escondendo e revelando ao mesmo tempo, em uma dança calculada entre o pudor e a provocação. Debaixo do tecido, ela não vestia nada. Absolutamente nada. E ainda assim, não havia uma só coisa nela que sugerisse vulnerabilidade. Seu corpo era o de uma deusa jovem, intocado pelo tempo. As curvas eram afiadas, impossíveis, como se os 48 anos que ela carregava tivessem sido negociados com alguma entidade obscura em troca da juventude. Os seios firmes sob o tecido, a cintura estreita, as pernas longas cruzadas com a calma de quem sabe que o mundo observa, e se ajoelha. Estava ali, sentada em sua poltrona de veludo púrpura, como se o trono lhe fosse de direito. O cabelo dourado caía solto, denso como vinho espesso, em torno dos ombros. E seus olhos, olhos de mogno queimado, fitavam as chamas com uma expressão vazia de quem já viu o futuro e sobreviveu a ele. O estrondo das portas rompendo-se com violência cortou o salão como um trovão cortaria um velório. O som ricocheteou entre os móveis, agredindo tapeçarias centenárias, perturbando até os espelhos. Beatrice não se sobressaltou. Ela simplesmente virou o rosto, lenta, controladamente, e seus olhos encontraram a figura parada na soleira como se já a esperasse há séculos. Vitória estava ali, arfando. A respiração presa entre os dentes cerrados, o peito subindo e descendo com a cólera de um animal ferido. Seus olhos, de um verde cortante, faiscavam como metal aquecido prestes a romper. Havia algo nela de indomado, uma fúria que tremia sob o controle ensinado. Um cavalo de guerra vestido para o baile. Ele voltou para Ash Hollow. Sua voz rompeu o espaço como uma faísca atravessando gasolina. Ela entrou, cada passo pesado, deliberado, os saltos ferindo mármore como uma afronta. Beatrice não se virou. Apenas sorriu, aquele tipo de sorriso que não tocava os olhos, que não oferecia consolo, que apenas reconhecia o inevitável com uma pitada de desdém. Claro que voltou. Respondeu, a voz baixa, impecavelmente polida, com um verniz venenoso. Vitória, minha filha, você realmente achou que eu não saberia? O tom não era de surpresa. Era uma punição. Como se a simples dúvida da filha fosse, por si só, uma ofensa pessoal. E então ela a fitou,
olhos nos olhos. Um gesto mínimo, e ainda assim capaz de encolher o universo. É por isso que está assim? Porque o filho dos Blacktor voltou para casa. Vitória respirou fundo, as narinas dilatando. Havia lágrimas em algum lugar dentro dela, mas não viriam agora. Agora, havia apenas aço. Eu não vou me casar com ele. As palavras saíram como lâminas cobertas de seda. Um sussurro que sangrava. Beatrice levou a taça aos lábios com a calma de quem observa uma peça de teatro pela 100ª vez. Bebeu como se saboreasse não o vinho, mas a ilusão da filha. Ao pousar a taça sobre a mesa de mármore, o som seco ecoou como um veredito. Não vai? Repetiu com doçura cortante. Que palavra encantadora. Tão juvenil. Ela se levantou com a lentidão de um predador entediado. O hobby deslizou com ela, revelando mais do que escondendo. Cada passo fazia o chão parecer mais próximo, como se os alicerces se inclinassem. Parou diante da filha. Os olhos não eram maternos. Eram clínicos. Como bisturis. Você sabe o que ele representa para os Argrove? Sua voz era tão baixa que o fogo quase a engoliu. Ele é ponte. Ele é permanência. Ele é o preço que se paga para continuar existindo. E você, minha querida, é a carruagem que atravessa essa ponte. Elegante. Decorada. Substituível. A frase caiu entre as duas como um corpo morto. Vitória riu. Mas não era humor. Era ruptura. Era o riso de quem, diante de um incêndio, escolhe dançar. Você enxerga o mundo como tabuleiro, mãe. Sempre enxergou. Um tom entre desprezo e pena. Mas eu não sou sua torre. Nem seu peão. E muito menos seu sacrifício. O tapa veio sem aviso. Sem hesitação. A mão de Beatrice cortou o ar como uma sentença divina. Vitória cambaleou levemente, mas não caiu. A marca ardia, mas não mais do que a certeza que lhe inflamava o peito. Você tem talento para dramatizar, minha filha, disse Beatrice, num tom quase entediado. Vitória ergueu o queixo. Os olhos marejados, não de dor, mas de algo mais profundo, um rompimento interno, tectônico. Não importa o quanto você tente me enterrar, murmurou, firme. Eu não sou feita da mesma lama que você. Beatrice se aproximou. Cada passo uma ameaça. E quando parou, tão perto que o hálito aquecido lhe tocou a pele, murmurou. Ainda não. Mas será. Todas somos. É só questão de tempo. Tempo e dor. Vitória apertou os punhos até os nós dos dedos esbranquiçarem. Dentro dela, algo cedia. Mas não era o coração. Era o medo. E o que brotava em seu lugar não era raiva, era clareza. Você não sabe o que é amar. Disse, a voz trêmula apenas nas margens. Confunde manipular com proteger. E se esconde atrás de palavras como dever, legado, linhagem, porque não suporta encarar o que é. Uma mulher sozinha, com medo de ser esquecida. Beatrice recuou, mas apenas meio passo. E quando respondeu, o fez com uma calma tão amarga que parecia cortada a vidro. O amor é o consolo dos fracos. Prefiro ser temida do que lembrada com pena. Um dia você entenderá. Quando o mundo mastigar sua esperança e cuspir os restos, estarei longe demais para aparar as bordas. Vitória piscou devagar. Não havia lágrimas, apenas fogo. Prefiro ser destruída. Sua voz era firme, fina como agulha, do que sobreviver como uma farsa da mulher que você representa. Por um momento ínfimo, Beatrice oscilou. O olhar vacilou por uma fração de segundo. Uma rachadura invisível atravessou sua máscara. Depois, ela se afastou. Graciosa. Intacta. Mortal. Sentou-se novamente como se nada tivesse acontecido, como se não carregasse nos dedos o gosto da filha. Você tem fogo, disse, fitando as chamas da lareira. Mas até os maiores incêndios acabam em cinzas. E as cinzas, Vitória, sempre me pertencem. Vitória não respondeu. Ficou ali, de pé, o rosto queimando, os punhos cerrados. Algo dentro dela emergia. Algo que não tinha nome, nem passado, nem herança. Algo dela. E só dela. E Beatrice observou em silêncio. Com olhos de quem, talvez pela primeira vez, não sabia ao certo se havia criado uma herdeira ou libertado uma inimiga. Na colina mais alta de Carbon, onde os ventos sopravam como sussurros de uma terra antiga e ferida, a mansão Vanette se erguia como uma afronta ao próprio tempo. Não foi construída ali por acaso, mas por crueldade, para que soubessem, dia e noite, quem governava. A estrutura, imponente como um tribunal onde o mundo era julgado em silêncio, parecia construída não com pedra, mas com arrogância solidificada.
Suas janelas eram olhos sem alma. Seus corredores, veias por onde escoava o sangue de gerações compradas e vendidas. Dentro, o mármore era importado de Carrara, o piano de cauda era afinado por um cego vienense, e os tapetes sob os pés custavam mais que todos os lares da cidade somados. Mas nada ali era ostentação. Era símbolo. Cada detalhe dizia, eu posso. Silas Vanetti. Filho de banqueiros italianos e herdeiro de um império escorado em dívidas maquiadas, contratos armados e corpos enterrados sob títulos de terra. Um homem que não herdou nada, ele conquistou. Silas não negociava. Silas confiscava. Se o mundo era um tabuleiro, ele era o jogador que entortava as regras, quebrava as peças e ainda cobrava aluguel pelo uso. Dentro da sala principal, o ar era espesso como veneno envelhecido. Os móveis, todos importados, raros, escolhidos com a precisão de um colecionador que sabia o valor de cada peça, reluziam sob o fogo da lareira, mas nada ali era realmente quente. Silas estava reclinado em sua poltrona de couro escuro como um imperador entediado diante de seu império. Seus cabelos escuros estavam penteados para trás, revelando uma testa larga e olhos que não piscavam com frequência. Ele não demonstrava pressa. Homens como ele não corriam. Eles faziam correr. O copo de cristal em sua mão refletia o dourado do uísque como se guardasse o ouro roubado de 100 túmulos. Ele girava o líquido com lentidão, como quem gira o mundo na ponta dos dedos. Os olhos dele, duas pedras frias e afiadas, não olhavam para o fogo. Olhavam através dele e através das paredes. A sala cheirava a couro caro, charuto cubano e silêncio ameaçador. Nas paredes, quadros renascentistas exibiam rostos santos com olhos acusadores, como se até mesmo os anjos tivessem medo de Silas. E ele os observava de volta com a indiferença de quem sabia que o inferno era, afinal, um lugar conquistado, não evitado. A neve batia contra as vidraças como um pedido de entrada, mas o frio não se atrevia a atravessar aquelas portas. Porque dentro daquela casa, o inverno não era estação, era filosofia. Foi então que a porta se abriu, lenta, como se até ela hesitasse em incomodar aquele que ali reinava. Elisa entrou. 18 anos, talvez. Ou talvez menos. Sua beleza era de uma juventude tão pura que feria. Loira, esguia, pele alva como leite cru. Vestida apenas com uma camisola de seda que não aquecia. Elisa era bela de um jeito quase indecente. Uma boneca viva com fios de ouro no cabelo e pensamentos leves demais para flutuar. Silas? Sua voz chegou como uma nota mal afinada num concerto sombrio. Doce, alta, um pouco infantil. Eu ouvi uns boatos. Disseram que o filho do Jacob, James, morreu. É verdade isso? Silas não respondeu de imediato. Apenas ergueu o copo, observando a dança do uísque como se a resposta estivesse ali, escondida entre reflexos dourados e fantasmas líquidos. Quando enfim falou, sua voz soou baixa e lenta, como uma cobra se enroscando na garganta de alguém prestes a sufocar. É verdade. Pausa. Um sorriso que não era sorriso, mas sentença. James está morto. Uma bala limpa. Precisa. Quase artística. Elisa piscou. O senho se franziu em uma confusão infantil que não sabia onde encaixar a palavra morte. Mas, isso não é triste? A pergunta pairou no ar como um perfume barato num baile de máscaras. Silas se levantou. Alto, esguio, elegante. Caminhou até ela como um navio de guerra deslizando em águas calmas antes do ataque. Parou a centímetros do rosto dela. Sua presença a envolveu, eclipsando o calor da lareira, abafando até o som do vento. Triste, murmurou ele, os lábios quase tocando o ouvido dela. Meu doce pássaro dourado, triste é o que Jacob sente agora. E é pouco. Para o que ele me deve, é muito pouco. Ela inclinou a cabeça, como uma criança tentando compreender o tom de uma frase que não foi dita em voz alta. Mas ele te fez mal? De verdade? Ou é só aquela sua coisa de dominar o mundo outra vez? Silas riu. Baixo. Como quem recorda de um segredo enterrado com unhas ensanguentadas. Jacob sempre fingiu ser melhor que eu. Com aquele rancho estúpido, aquele sorriso de mártir, aquela mulher que fazia sopa para órfãos e crianças mancas. E agora, ele abriu os braços com teatralidade profana. Agora ele está sozinho. Sem herdeiro. Sem rumo. Enquanto eu tenho tudo. Elisa sorriu. Um sorriso lento, encantado. Sua mente já não estava na morte, mas nas palavras tudo e eu tenho. Você ainda acha que eu sou a mais bonita de todas? Silas tocou o queixo dela com firmeza, os dedos gelados mesmo diante do fogo. A mais bonita. A mais útil. A mais minha. Ela riu, boba.
Um som agudo que destoava daquele salão como uma flauta infantil em meio a um ritual pagão. Às vezes, eu fico pensando em coisas bobas, tipo, se a lua cai. Ou se as estrelas sentem frio. Ele inclinou-se, sussurrando com uma doçura artificial que pingava como mel adulterado. Não pense. Pensar é perigoso. Pensar não combina com você. Só brilhe. Brilhe para mim. Claro. Ela se animou, o sorriso alargando. Vou pedir à cozinheira o bolo de maçã que você adora. E saiu. Tão leve quanto havia entrado. Uma sombra perfumada, sem saber que era uma flor plantada em cova rasa. Quando a porta se fechou, Silas caminhou até o estúdio. Um cômodo sem janelas, iluminado apenas por velas e um grande mapa desenhado à mão. Nele, a região estava coberta de alfinetes dourados. Cada um representava uma dívida. Uma falência. Uma herança comprada. Um suicídio conveniente. Ao centro, marcado com tinta preta, Ash Hollow. Silas moveu uma peça de xadrez, um cavalo esculpido em âmbar, e posicionou sobre o nome Jacob Blacktor. Primeiro o filho, sussurrou. Depois o velho. E então, o legado. Acendeu um charuto e caminhou até a janela envidraçada, olhando a cidade abaixo como um falcão olha um campo de caça. Não havia dor ali. Nem culpa. Apenas destino. Um destino que ele mesmo escrevia com mãos frias e letra firme. A tempestade de neve crescia. E com ela, o império de Silas. Porque ninguém desafia o predador e vive para contar a história. E Carbon, agora, era uma cidade sem pastores. Apenas lobos. E então, o que você achou dessa reviravolta? Quero ler suas teorias, suspeitas e apostas nos comentários. Porque em Ash Hollow, nada é o que parece. E tudo pode mudar a qualquer momento. Lembre-se, aqui no canal Locran, toda terça-feira, às 7 horas, tem capítulo novo de Os Segredos de Ash Hollow. Então já sabe, curta este episódio, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhum detalhe dessa história que só vai ficar mais intensa daqui pra frente. E se essa trama te pegou de jeito, compartilhe com aquele amigo que ama uma boa história cheia de mistério, drama e emoção.